nós entendemos e nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas nessa série, nós estamos mergulhados então nesses 6 domingos pela manhã, nessa série de mensagens chamada Novo Sentido. E ela tem por objetivo, tem tido nos atentar para a importância de observarmos constantemente o rumo da nossa vida cristã. Qual é o rumo? Qual é o sentido que a minha vida está caminhando, mesmo como filho de Deus, já no reino de Deus, já inserido no corpo de Cristo, mas eu preciso olhar para a minha vida e começar a perceber de que lado eu estou caminhando. Os princípios da palavra de Deus estão fundamentados no meu espírito, os princípios bíblicos estão borbulhando em mim, eu tenho sido alertado todos os dias pelo Espírito Santo, na forma de agir, na forma de conduzir o sentido da minha vida. Então, nós precisamos verificar se de fato nós estamos caminhando em um novo sentido em todas as áreas da nossa vida. E eu quero, nessa manhã, especificamente, abordar esse assunto que eu falei que iria trazer, que é a prosperidade à luz da Bíblia. Nós precisamos entender esse assunto de maneira correta e caminhar no sentido certo desse contexto. Lá em Deuteronômio 29, 9, você pode abrir sua Bíblia aí e marcar. Antes de qualquer coisa, irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de prosperidade. O nosso Deus não é um Deus que se agrada com a miséria. Você crê que Deus se agrada com a prosperidade dos seus filhos? Amém, isso está escrito do Velho Testamento ao Novo Testamento. Nós vamos acompanhar isso escrito na palavra de Deus. O nosso Deus, ele não se agrada de uma vida miserável. E parece que existe um entendimento religioso, eu diria até anti-reino de Deus, de que, não sei, andar com a roupa furada ou andar de uma forma, vamos dizer assim, eu não digo miserável, mas de uma forma sempre dependendo de outras pessoas, sempre faltando coisas, nunca sendo suprido, isso não está de acordo com a vontade de Deus para os seus filhos. Agora, nós podemos passar dificuldade na nossa vida, sim, e isso nós temos prova disso até do apóstolo Paulo, que ele falou que eu tanto sei viver com a minha vida abastada, como sei viver também o quê? Sem abundância. Mas a verdade é que se você for analisar toda a vida do apóstolo Paulo, você vai perceber que ele passou alguns momentos de falta de abundância. Ele dependia, em alguns momentos da vida dele, ele dependeu de ofertas das igrejas, e algumas igrejas não compartilharam com ele, você vai ver isso, lendo as cartas, e pode ser que nesses momentos ele tenha passado por um aperto financeiro ali, até para executar a obra de Deus. Mas, irmãos, em toda a jornada, em toda a trajetória do apóstolo Paulo, ao pregar o Evangelho, ele foi suprido em todas as coisas. E prosperidade, à luz da Bíblia, significa ser suprido por Deus em todas as áreas da nossa vida. Em todas elas, irmãos. O nosso Deus é um Deus que quer que você tenha prosperidade na sua mente, que você tenha uma mente sadia, que você tenha uma mente sã, uma mente que pensa os pensamentos dele, uma mente que diante de desafios e de ataques externos do próprio inimigo, que é uma mente que está plantada e firmada na palavra, onde mesmo sendo atacado, você vai ter força para resistir e você não vai se abalar na mente. Você vai continuar com a sua mente sadia, mesmo que sofrendo, você vai ter a sua mente blindada por Ele e você vai conseguir vencer todas as dificuldades que vierem sobre a sua vida, até o dia que você morrer e eu, irmão. Até Jesus voltar, até o dia que eu morrer, que você morrer, nós vamos vencer todas as dificuldades que nós enfrentarmos na nossa vida, pela fé na palavra de Deus, porque Ele disse que Ele não nos abandonaria e que Ele seria a nossa vitória. Então, em que eu vou acreditar? Eu vou acreditar no que o mundo diz,
Eu vou acreditar no que os problemas estão dizendo ou eu vou acreditar no que está escrito na palavra de Deus? Eu, particularmente, estou vivendo e pretendo viver a minha vida até o final, acreditando no que está escrito na palavra de Deus e não no que eu estou vendo à minha frente. Amém? Diz lá, guardai, pois, as palavras desta aliança e cumpri-as. Então, nós já podemos perceber que a prosperidade, segundo a vontade de Deus, ela não cai do céu à toa. Entende, irmãos? Aqui, ó. Guardai, pois, as palavras desta aliança, ou seja, guardai a palavra. E aí, mais do que guardar a palavra, é praticar, é cumprir, é colocar em prática a palavra, para que prospereis em tudo que fizeres. Quando você afirma isso segundo a palavra, muitas pessoas se levantam para falar que você é um triunfalista. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre esses comentários que surgem, e eu confesso aos irmãos, que eu vou falar, eu posso dizer que eu sou um triunfalista sim, porque Cristo triunfou sobre o inferno, eu estou no reino dele, eu sou triunfalista com Cristo. Não é um triunfalismo cego ou sem encaixe ou fundamento na palavra de Deus, mas é um triunfalismo de entendimento, de saber que essa é a vontade de Deus para a minha vida, e eu não vou abrir mão disso para a minha vida, eu quero ser uma pessoa próspera nos meus relacionamentos, eu quero ser uma pessoa próspera em onde eu colocar a minha mão, eu quero que dê certo, ou você não, quem não quer? Não, pastor, eu prefiro aí, não botar a mão aí, nada dá certo, para dizer que aí eu estou humilde com Deus mesmo. Tem nada a ver com humildade isso, irmão. Tem a ver com falta de conhecimento do que está escrito na palavra de Deus para mim e para você. Outro dia eu estava conversando com um pastor e ouvi uma declaração, ele não é nem da Nova Vida, é um outro pastor, e ele conversando, e uma hora ele deu uma declaração que ele falou assim, pastor, nós temos que padecer aqui. Eu entendi o que ele estava falando, mas, irmãos, eu não consegui me encaixar nessa ideia. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque a palavra de Deus diz que Cristo levou sobre si as minhas dores. Ele morreu para que eu tivesse o quê que está escrito? Ele morre para que eu tenha e vida o quê? Isso tudo que eu falei foi Cristo que disse. Eu não tirei nada da minha cabeça. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí a palavra de Deus diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele sofreu para que hoje nós tivéssemos o quê? Livres. E a minha qualidade com Deus hoje é de pessoa livre. Eu não preciso sofrer, irmão, para Deus se agradar de mim. Você está entendendo o que eu estou falando? A vontade de Deus não é que você sofra nesse mundo. Agora, no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Isso não vai nos impedir de passar aflições. Quem nunca passou e quem não está passando uma aflição na sua casa, na sua família, às vezes assolado na própria mente. Isso a condena. A palavra de Deus não está dizendo que nós não vamos ter isso. Nós teremos isso, mas ela está dizendo o seguinte, que nós não vamos viver oprimido por isso. Eu não vou viver oprimido por uma sugestão do diabo e do inferno na minha mente, dizendo que eu tenho que viver essa vida miserável para então... Não é isso que Deus falou. Eu posso estar vivendo um momento difícil, eu posso na família, em casa, no trabalho, na vida profissional, na área financeira, onde quer que seja, mas eu vou enfrentar essa dificuldade entendendo que Deus não quer que eu fique morando nesse lugar de quê? De trevas, nesse lugar de sofrimento. Deus, Ele quer que eu até passe, mas o que vai acontecer? Ele vai me guiar e eu não vou viver a minha vida inteira assim. Você entende isso, irmãos? Que não é a vontade de Deus para a sua vida que você viva uma vida de sofrimento. Vida de sofrimento significa ter alegria? Sim ou não? Não significa. Vida de sofrimento significa ter prazer em viver a vida?
Uma vida inteira de sofrimento significa você estar sempre bem. Aí você está vivendo um sofrimento muito grande. Aí você está em casa sempre pensando, ai, que delícia de sofrimento. Que sofrimento bom. Traz uma Coca-Cola quente sem gás. Por quê? Não, porque é sofrimento, irmão. Vamos sofrer. Não tem isso, irmão. Jesus falou, deixa a minha paz vos dou. A alegria do Senhor é a nossa. Então Deus quer que eu seja uma pessoa o quê? Alegre. E uma pessoa só é alegre, irmão, quando ela... Vou continuar aqui para você ver, vou dar uma definição. A dificuldade... Deixa eu seguir o esboço aqui, tá? Para ir. A dificuldade em se falar sobre este assunto está na rápida associação mental que nós fazemos com o dinheiro. Como se estudar sobre prosperidade fosse apenas descobrir na Bíblia meios para se barganhar e extrair um dinheiro de Deus. O propósito de falar sobre esse assunto vai muito além dessa pequena percepção mental e até mundana, de associar prosperidade com ter dinheiro. Ter dinheiro não significa prosperidade, à luz da Bíblia. Isso tem que ficar bem claro na nossa mente. O que nós vamos fazer então aqui é refletir no sentido de despertar o nosso entendimento espiritual em relação à grande realidade que nos envolve dia e noite. Que grande realidade envolve a vida do crente dia e noite? O reino de Deus. Nós estamos no reino de Deus e às vezes nós perdemos a percepção de que vivemos no reino de Deus. E nos encontramos muitas vezes muito aquém de uma verdadeira sensibilidade do real contexto de se viver no reino de Deus. Será que temos extraído na íntegra os benefícios de viver nessa condição de filho de Deus? João 1, 12, 13 diz assim, se você quiser abrir, eu espero para você ler comigo e você também marcar. Diz assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha aí, quem recebeu Jesus diz amém. Você é um filho de Deus como eu. Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus nos deu o poder de sermos novas criaturas pela fé em Cristo. Mas é preciso haver uma conscientização interior bem sólida sobre o grau de tamanha transformação que nós sofremos. É preciso mais profundamente ter entendimento dessa condição de ser filho de Deus. Ele nos deu o poder de ser filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, se eu vivo no reino do meu Pai, eu estou vendo uma série no Netflix que fala sobre reinos, né? E você vê quando o imperador, né, o cara que tem o poder, que tem ele manda aí todo aquele reino, todas aquelas riquezas, tudo aquilo que é de bom do reino fica disponível para quem? Para os seus filhos. Para a sua corte, para aqueles que estão próximos, para a sua família. Quem desfruta? Os seus filhos. Então nós temos que transportar isso para a nossa vida. Primeira coisa que você precisa saber, isso tem que estar fundamentado no teu espírito, irmão. Você não pode duvidar, isso tem que ser o gancho certo que você não pode abrir mão de saber. Eu fui feito filho de Deus. Caramba! Eu tenho um pai, irmão, não briga comigo não, porque meu pai, eu vou chamar meu pai. Não é assim, quando é criança? Eu vou chamar meu pai. Irmão, a gente tem que fazer isso com o diabo. Eu vou chamar meu pai, tá bom. É ele que vai... Irmão, não sou eu que vou derrotar o diabo. Eu não tenho nem poder para isso, nem você. Não sou eu que vou fazer, mas eu vou chamar, eu vou pegar o nome do meu pai e eu vou vencer tudo que vier contra mim no nome dele. Por quê? Porque eu sou filho, eu estou no reino, eu recebi o poder de ser feito filho de Deus.
Então, tudo que é bom, Deus preparou para mim e para você. O reino de Deus começa, porque tem a igreja, ela sempre vive numa projeção, e isso daí, foi muito engraçado, porque eu estou falando sobre isso, e eu novamente peguei para ler o livro do bispo Roberto Macarister, que foi o fundador da Igreja Nova Vida. E ele tem um livro que se chama Dinheiro, Assunto Altamente Espiritual. E ele faz uma afirmação no livro dele, que é verdade. Ele diz assim: o problema é que a igreja, quando se fala do reino de Deus, ela está apontando sempre para um futuro ou para um passado de glória. Ou a igreja fala que no passado os nossos irmãos da igreja primitiva e que eles viveram. Ou então ele fala, não, mas quando vier o tempo em que Jesus voltar, nós então estaremos em glória com Ele. E o presente, a igreja esquece que ela está vivendo um presente já inserida dentro do reino de Deus. E o reino de Deus não vai começar no céu, irmão. O reino de Deus já começou na sua vida e na minha vida. O céu vai ser uma continuidade do reino. Entende isso? Até porque nós estamos sendo treinados para entrar nos céus. Estamos treinados como um príncipe que nasce é treinado para pegar os costumes de ser fugiu a palavra, um nobre. Boa, tá ligado, hein? De ser um nobre. Ele tem que ser treinado, não é verdade? Então, geralmente ele aprende a lutar, ele aprende a ler, ele aprende sobre matemática, ele aprende sobre guerra, ele aprende sobre estratégias, ele aprende sobre física, né? Tem que estar lá, ele vai aprendendo. Por quê? Porque vai ter uma hora que ele vai precisar, é mais ou menos assim, nós entregamos a vida a Jesus, estamos no reino de Cristo, esse reino já começou na minha e na sua vida. Irmão, existe alguma compatibilidade de miséria, de falta de provisão, de sofrimento agudo e profundo na vida de um crente inserido dentro do reino de Deus? Existe alguma compatibilidade de viver assim e de estar inserido dentro do reino de Deus? Existe ou não? Não existe, biblicamente falando, não tem compatibilidade. É isso que nós precisamos entender. E nós falamos que estamos inseridos no reino de Deus e às vezes nós não compreendemos isso. E isso está bem mostrado, bem explícito na parábola, lá de Lucas 15, 29. Você pode abrir? Deixa eu abrir também, que eu não botei aqui não. Lucas 15, 29. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Vinte e cinco. Isso aqui é a parábola do filho pródigo. Ora, o seu filho mais velho estava no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Ele ouviu a alegria ali. E chegando, um dos servos perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: chegou o teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é teu, é meu, é teu. E aí, essa afirmação, né, isso que o filho fala para o pai, nos mostra que
o filho estava vivendo dentro do reino, ele estava vivendo na casa do pai, ele tinha acesso a tudo que era bom, ele tinha acesso, irmão, ao bezerro que ele estava reclamando, o bezerro já era dele, era só ele ir lá, pegar, matar e fazer a festa com os amigos. Você está entendendo? Cristo já liberou, Cristo já nos deu todas as coisas no reino dele. Ele nos deu a alegria. Ele falou, olha, a alegria do Senhor, eu deixo a minha paz. Ah, Senhor, me dá paz, me dá... Irmão, não precisa nem pedir para dar paz. É você, pela fé, falar, eu recebo e eu pego para a minha vida a paz de Cristo. Por quê? Porque está escrito que Ele já deixou a paz para mim. E o que você faz? Você crê que a paz é para você, e você começa a declarar sobre a sua vida essa paz. O que vai acontecer? Essa paz, ela vai encher o teu coração, e você vai começar a viver uma nova etapa na sua vida. Não, mas Deus não me dá. Às vezes o pessoal não, mas Deus não me dá, irmãos. É porque nós não temos o entendimento. É porque nós não estamos entendendo, ou nós não observamos que Ele já liberou tantas coisas para mim e para você. O que eu preciso é crer que é para mim. E foi exatamente o que o irmão não entendeu. O ponto revelador nessa passagem é o desconhecimento da ampla suficiência que o filho mais velho poderia ter usufruído. Seu direito passou despercebido. Fomos chamados não só para crer, mas também para conhecer, conforme está escrito. Ou seja, nós fomos chamados, nós fomos inseridos no reino de Deus, mas agora, irmão, é necessário conhecer as regras, é necessário conhecer este reino. É preciso, espiritualmente falando, passear pelo reino. E como que eu passeio pelo reino? Eu passeio pelas páginas da Bíblia, eu passeio pelo que está escrito, eu vou ler, eu vou me aplicar, eu vou querer entender o que Deus tem para mim, o que esse reino de Deus, o que tem para mim no reino de Deus, e aí eu vou começando a aprender, e quando eu aprendo, e quando eu sei, e quando essa verdade está no meu coração, eu começo então a desfrutar daquilo que Deus já me deu. João 6,69, isso é que eu vou ler para dizer como Deus quer que nós conheçamos a Ele. Não é só crer, mas é crer e conhecer. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E aí ele diz, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, Filho de Deus vivente. Ou seja, nós precisamos não só crer, mas conhecer esse Cristo. Não basta crer, é preciso conhecer as condições de se viver no reino de Deus. Jeremias 29:11, eu queria que você abrisse comigo, e aqui nós já começamos, esse é um versículo para nós já começarmos, botarmos no nosso coração esse entendimento de quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Qual é o pensamento que Deus tem a nosso respeito? O que ele pensa de você? O que Ele pensa de mim? E aí ele diz, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus tem coisas boas que traz paz para mim e para você. Deus não tem um pensamento de mal para você e para mim. Para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que você espera para a sua vida? Alguém aqui espera um fim ruim para a sua vida? Alguém aqui espera um fim bom? Eu espero um bom fim para mim. Eu espero um bom fim para os meus filhos.
eu espero um bom fim para a igreja de Éden, eu espero um bom fim para a tua vida, eu espero ver você crescendo poderosamente no conhecimento, na graça, tendo a sua família toda aos pés de Jesus, tendo os seus filhos adorando a Deus, tendo os seus filhos nessa igreja sendo levantados para ser pastor, para ser evangelista, para fundar igrejas, para sair daqui, para ser um influenciador nesse mundo. É esse o pensamento que eu tenho a respeito da sua vida. Quanto mais Deus. Aleluia, irmãos. E aí, o inferno vai montando uma estratégia de querer encurralar a nossa vida na parede, dizendo que não vai dar certo, dizendo que não é assim, dizendo que essa palavra não é tão assim. Eu não esqueço uma vez que o diabo se manifestou na vida de um homem dentro de um bar para me afrontar, para dizer assim para mim: você está pensando que o Espírito Santo é assim como você está pensando? Ele falou isso para mim. Eu já contei isso aqui. Entrei no bar para tomar Coca-Cola, o demônio se manifestou na hora e falou: você está lendo muito. Olha isso. Eu falei: eu leio a Bíblia. Ele falou: a Bíblia eu sei que tu lê. É porque eu estava lendo um livro chamado A Unção, do Benny Hinn, esse livro, falando sobre unção de Deus, sobre como querer unção, buscar unção, e eu lendo, bebendo aquele livro, sendo tão abençoado por aquele livro, e o diabo se incomodou, o mundo espiritual se incomodou, e falou: unção não é assim como tu pensa. Irmão, como que pode? Foi exatamente isso que ele falou. Unção não é como tu pensa. Eu falei: está repreendido em nome de Jesus. É como eu penso sim, porque como está escrito, assim é. Nós temos um mundo espiritual, irmãos, é hora de parar de ficar brincando de ser crente. É hora de assumir o chamado que Deus te deu. Deus não te deu, Deus te chamou para o reino dele, então você tem que cumprir um chamado dele. Ah, mas eu não sei, não sabe porque não está buscando saber. Porque quem busca saber qual é o seu chamado, quem busca o que Deus quer para a sua vida, acha, porque está escrito: todo que busca encontra, e todo que pede recebe. Como que eu vou saber? Sem orar, sem ler a Bíblia, sem buscar Deus, nós não vamos saber de nada a respeito do que Ele quer para a nossa vida. E Ele diz: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha como isso é lindo, irmão. Olha como que Deus nos ama. Todo-poderoso. O homem já traiu a Deus, meu Deus, quantas vezes? E ele olha para o homem e fala: olha, você... Porque diante dessa falha, de todo esse problema que nós temos com a nossa humanidade, o diabo aproveita isso para dizer: você não pode, você não é, você não sei, e para nos embaçar o entendimento de que em Cristo agora eu posso todas as coisas. Irmãos, tem uma palavra nas cartas aqui que diz que Ele nos tornou dignos.